Fala pessoal, tudo certo? Agora, hoje a gente vai passar por uma análise aqui de um fundo de investimento imobiliário, o HGRE, tá bom? Esse é um fundo aqui que é bastante conhecido, né, da Pátria. É um imóvel ou um fundo de imóveis bastante interessantes, tá? A Pátria tem uma gestão interessante, a gente tem que olhar de perto alguns fundos imobiliários deles, mas de maneira geral a Pátria é uma boa gestora, tá? E hoje a gente vai passar sobre o HGRE. Esse fundo, ele é feito mais para escritórios, né, lajes comerciais ali, de escritórios realmente, lajes corporativas, tá bom? Então vamos passar aqui por ele. Hoje a cota, né, ele é um fundo um pouco mais antigo, né, ele não fica na base 10, ele fica na base 100. Então a cota dele hoje custa R$ 123,55. Ele gera um dividend yield aqui de 9,40%. Isso aqui pode parecer baixo, mas vamos lembrar que isso daqui já é um fundo mais consolidado, tá? E que muitas vezes ele consegue sim aumentar o seu preço ou o seu dividendo de acordo com a valorização ou acima do IPCA, tá? O que é muito importante. O preço sobre o valor patrimonial dele está baixo, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele está baixo, 0,83, tá? Liquidez média diária mais de 2 milhões, ponto positivo, tá? Não é um fundo com uma liquidez muito alta, mas ao mesmo tempo é uma liquidez assim que garante um certo sossego assim para quem quer, né, quem espera que pode vender ou comprar em quantidades relativamente grandes e também se tiver necessidade de venda. A valorização nos últimos 12 meses foi de 16%, mas vamos ver aqui um pouquinho só carregar aqui, porque ele sofreu uma certa volatilidade nos últimos tempos, tá? Você vê que aqui em 24, 25 ele caiu bastante, caindo ali para perto de R$ 82, tá? Vamos colocar um pouco maior aqui o intervalo. Lembrando que aqui a gente está vendo a cotação ajustada, né? E que a gente está com níveis mais ou menos aqui da pandemia, tá? Se a gente pegar uma cotação não ajustada, né, padrão, a gente vê que durante o tempo aqui ele diminuiu o valor nominal, tá? Mas claro que a gente está pensando em rendimentos e tal, então a gente tem que ver o ganho de dinheiro com relação a isso, né? Deixa eu ver só desde que ano que a gente tem o FI. Bom, pelo menos aqui a gente tem desde 2013 aqui mostrando no gráfico, tá? Então aqui você vê que teve oportunidades muito boas aqui, né? 2016, claro que a gente estava em período de crise, mas enfim, chegou a R$ 41. Então a gente tem aqui a rentabilidade, né? E a rentabilidade real. Então em 10 anos a gente teve rentabilidade de 40% acima da inflação, o que é muito bom, tá bom? Informações gerais, então a gente tem 1% de taxa de administração ao ano. Hoje a gente conta aqui com 5,8% de vacância, que é uma vacância, claro que não é a ideal, mas ainda assim tá baixa, tá? O valor patrimonial grande aqui de 1,47 ou 1,74 bilhões, grande para o mercado brasileiro, né? Claro que a gente, se for comparar com o mercado americano ou rates americano, é um valor baixo, tá? O último rendimento foi de 1,50, então o último rendimento foi extraordinário aqui, foi grande, tá? O que a gente tem aqui em relação ao valor de mercado, ele flutuou aqui dentro de uma faixa, tá? E o valor patrimonial, então, ele também ficou perto dessa faixa, tendo até uma leve queda nesse último ano, tá bom? Sendo que também, da mesma forma, o valor patrimonial por cota. A gente teve vacâncias já muito altas das lajes corporativas, hoje ele está com uma vacância baixa. E o número de cotistas ali também flutuando nos últimos anos aqui em volta de 145 mil cotistas, tá? Mesmo valor de cotas, não teve emissões recentes de cota, que a gente pode ver. Mesmo tendo em vista isso tudo, nos últimos 2 anos a gente teve o HGRE com 31% de retorno, tá? Ficou acima do CDI, mesmo que o CDI é altíssimo nos últimos tempos, e do IFIX, tá? A gente pegar tempos maiores aqui, claro, pegando ali na pandemia, claro que a gente teve um menor desempenho. Se a gente pegar então períodos maiores ainda, eu não vou conseguir ver, mas enfim. Vamos lá, mas assim, nos períodos maiores é para a gente ter um gráfico melhor, tá? Ou seja, acima do CDI e da inflação. E do IFIX também. Comparando aqui com os outros players, né? Também lajes corporativas que a gente tem aqui. Bom, tem alguns muito esquisitos aqui, tá? Não vale nem a pena a gente passar. Eu acho que não ficou o melhor comparativo, tá? De qualquer forma, aqui eu diria que ele está alinhado assim com os demais
fundos mais parecidos com ele, tá? Checklist, né? Tem mais de 5 anos na bolsa, bom. Liquidez média diária acima de 700 mil, bom, tá? Só tirar isso daqui. Patrimônio líquido acima de 1 bilhão, desculpa, ótimo. Vacância física abaixo de 10%, ótimo. Dividend yield média acima dos 8%, ótimo. Número de cotistas acima dos 20 mil, ótimo. 5 ou mais imóveis no portfólio, sim. Vacância financeira média dos últimos 12 meses acima de 10%, ótimo. Ok? Vamos ver aqui então o que a gente teve no dividend yield do último mês. Claro que foi extraordinário, mas a gente tem 1,22 aqui, como pode ver no gráfico. Mas vamos ver aqui os dividendos que a gente tem. Claro que o HGRE você pode ver que semestralmente ele paga um dividendo maior. Isso aqui é recorrente, no longo prazo, digamos. E é o que a gente vê. Então aqui você vê que os níveis de pandemia ainda, pré-pandemia, ainda não foram alcançados novamente, tá? Mas depois ali de 2019, aqui pré-pandemia, ele está num patamar um pouco maior, tá? Então eu vejo como positivo isso. Teve extraordinários aqui, provavelmente relativo a vendas e tal, que foi o que aconteceu aqui no final também, tá bom? Data com final do mês, pagamento geralmente no meio do mês, tá bom? Isso é importante saber também, ok? Vendo sobre o Pátria Escritórios, né, o HGRE, a gente tem um fundo imobiliário que foca na gestão de carteira por meio de locações de imóveis comerciais, conforme a gente falou lá na frente, tá? É um fundo de tijolo, segmentos de lajes corporativas, administrado pelo Banco Genial, gerido pela Pátria Investimentos. Pátria consolidada aqui nos fundos imobiliários, tá bom? Estratégia é aquisição e gestão ativa de imóveis corporativos, meio de receita por meio de locação de espaços para empresas, real lajes corporativas mesmo, assim, tá? Contratos de aluguel é o principal fonte de receita e vendas de ativos também, como a gente pode ver aqueles eventos extraordinários que apareceram no gráfico. E ajustes contratuais, que é o objetivo de ficar acima sempre da inflação. Ou você corrigir acima da inflação, tá bom? Entre alguns exemplos de ativos que compõem, a gente tem Chucres Zaidan em São Paulo, Martiniano, a gente tem bastante concentração aqui em São Paulo, alguma coisa no Rio de Janeiro também, tá? Esses os principais. A gente sabe que a Chucres Zaidan é um dos principais locais aí para imóveis ali em São Paulo, para aluguel de lares corporativos, então tá bastante em linha, ok? Então, assim, BRN, a gente vê que é a área nobre de São Paulo, tá bom? Carteira composta majoritariamente por imóveis corporativos para alocação, já foi dito várias vezes. Diferentes empresas e setores, né? Ok? Diversificação positivo, tá? São distribuídos em diferentes regiões do país, então a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, principalmente na região sudeste, onde dá ali mais dinheiro de aluguel, tá bom? Os contratos são do tipo típicos, ou seja, eles são não tão longos, tá? Possibilidade de revisão de aluguel no longo prazo contratual, o que isso pode ser positivo também, tá? Um contrato atípico, você tem maior tempo de contrato, mas às vezes você acaba sendo segurado um pouco na revisão do aluguel, tá? E usa o IPCA ou o IGPM para indexador do aluguel, o que é positivo porque as cotas ou a valorização do dividendo, né, que é entregue, tende a subir, corrigido pelo menos pelo IPCA e IGPM. Tá? A gente tem a diversificação com tecnologia de informação, telecomunicações, saúde, serviços e etc. Tá? A estrutura de fundo, então, mesma coisa de sempre, tem que distribuir 95%, isento de imposto de renda para os dividendos e a valorização da cota. Na hora da venda você paga 20% de imposto de renda, taxa de administração de 1%, ok? Aqui a hora a gente vai ver aqui, só passando rapidinho, onde são esses imóveis, tá? Então, interessante desse gráfico aqui, que a gente consegue ver os imóveis. Então, conforme a gente viu, a gente tem um imóvel aqui em Curitiba, tá? A gente tem um imóvel aqui em Porto Alegre, tá? Então, é o Centro Empresarial Guaíba, ok? 100% de participação. E a vacância física está em 70%, está alto. A gente tem um imóvel em Curitiba, que a gente tem 0% de vacância física, tá? É da GFT. A gente tem 2 imóveis no Rio de Janeiro aqui, especificados, que a gente consegue ver, ok? Sem vacância física. E o outro imóvel, Centro Empresarial Teleporto, com uma vacância física de 50% alto. E a principal, então, portfólio de imóveis que a gente tem aqui é realmente na área nobre de São Paulo, tá? A gente pode ver aqui, a maior parte aqui, realmente na área nobre de São Paulo, pegando aqui, por exemplo, o imóvel de Pinheiros,
A gente tem o Mário Garneiro, né? Famoso aqui. Enfim, na Faria Lima mesmo. E na Vila Olímpia a gente tem também alguns imóveis aqui na Berrini, nas Nações Unidas, esse edifício Brasil Triparte, ok? Também o Park Tower 2, ou Park Tower Torre 2, no Marumbi, vacância elevada. Aqui tem que ver aqui que eu acho que os valores não estão exatamente corretos, tá? As vacâncias estão aparecendo muito altas aqui. Brooklyn aqui também, na Shukri Zaidan, que a gente chegou a mencionar. O empresarial transatlântico aqui do Verbo Divino, tá? E vamos ver o que mais aqui. Deixa eu pegar outro imóvel. Do Banco do Brasil, Antônio Chagas, tá? Aqui um pouco mais para trás, o Centro Empresarial São Paulo. Enfim, vamos só verificar isso daqui tá, Sercom do Tubão, ok? Enfim, aqui a gente tem mais para o centro também, por exemplo, LQ Alegria, ok? Então esse é, de maneira geral, um overview aí do HGRE. Você, o que achou? Eu vou falar que a gente já fez a análise completa, tá, do HGRE, e ele tá na nossa carteira de fundos imobiliários. Aí você confere aqui embaixo no link se ele está com recomendação de compra, de venda, de neutro, e qual que seria os preços aí para você comprar ou vender esse fundo imobiliário. A gente traz a análise completa, o preço está ótimo, paga uma vez o acesso, você vai ter para a vida inteira, para sempre, plano vitalício, além dos fundos imobiliários que a gente analisa, que a gente tem a nossa carteira recomendada, vai ter também carteira de criptomoedas e carteiras de ETFs, ok? Obrigado, pessoal.